Nobres alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira parte da aula do turno da tarde. Hoje, dia 24 de abril de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7 de Camusim e também colegas aqui das turmas de Sobral. Muito bem, no bloco anterior nós passamos uma atividade com duas questões e nós solicitamos a você a elaboração de um organograma e de um fluxograma. Na questão 1, solicitamos o organograma, na questão 2, solicitamos o fluxograma. A maioria dos colegas já enviou, e você deve fazer numa folha de papel, fotografar e enviar para o meu WhatsApp pessoal, certo? Para aqueles que não sabem ainda o meu WhatsApp, principalmente os colegas lá de Sobral, eu vou escrever aqui no bate-papo. Só peço o seguinte, não fiquem ligando para mim, porque eu tenho mais de 800 alunos, né? E aí esse telefone eu só uso mesmo para o WhatsApp, não adianta telefonar, é só para enviar alguma mensagem pontualmente, certo? Mas lembre-se de enviar somente aquilo que é estritamente necessário, pois o volume de alunos é muito grande. Uma vez eu deixei meu telefone aberto para os alunos e um aluno ligou para mim 3 horas da manhã. Isso, bom, incomoda um pouco, né? Aqui está meu contato. Aí, quando o aluno ligou para mim 3 horas da manhã, eu disse assim, você está reprovado. Mas, professor, eu estava sem sono, estava aqui, né? Quero tirar algumas dúvidas, né? Professor, mas era um aluno ou uma aluna? Pois é, né? Para ligar 3 horas da manhã, velho. É, complicado. Complicado mesmo. Conta essa história direito, rapaz. Pois é, né? Isso aí foi, essa história aí, negócio de aluno aí, não colou muito, não. Olha, isso aí, no mínimo, a aluna ligou, a federal foi quem atendeu, aí deu ruim. O problema é o horário, né? Interessante, né? Como faz a diferença. E, professor? Oi, Lucas. Professor, esse fluxograma aí também ele pode se encaixar, tipo assim, na contratação de um funcionário? Pode, se você seguir aqueles passos do processo de recrutamento e seleção, né? Pois é, geralmente, fazer a seleção, selecionar currículo, chamar para geralmente as entrevista. empresas seguem determinadas etapas, médias e grandes empresas, principalmente, né? A parte do recrutamento, que pode ser interno ou externo, a seleção de currículos, as entrevistas, e às vezes as entrevistas são em várias fases, né? Então, Entendi. sim, o fluxograma pode encaixar num exemplo como de recrutamento e seleção de funcionários, certo? Então, o fluxograma é quando tem várias seleções, né, e tal. O fluxograma é quando tem várias etapas. Várias etapas. A etapa de início, etapa de desenvolvimento, que podem ser várias, e a etapa de final, né? Então, nós temos um fluxo, ou seja, um movimento por etapas. Por exemplo, eu vou fabricar o etanol. Quais são as etapas de fabricação do etanol? Primeiro, eu preciso da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima. A cana-de-açúcar é moída, não é? Extraído o caldo, aí separa o bagaço, o caldo vai para o outro processo, até chegar no final. Isso é um fluxograma, né? Ou então um atendimento, né? O atendimento ele tem um protocolo. Primeiro você recepciona o cliente, né? Depois você exibe para ele as informações, explica para ele os alguma produtos, dúvida, e aí você finaliza o atendimento. Isso aí poderia ser também um fluxograma. Entendi, foi isso que eu fiz. Que ele atende o cliente, aí depois, se o cliente comprar o produto, aí ele explica a forma de pagamento, depois ele leva até lá o ponto de pagamento e finaliza a compra. Então. Ótimo, sim, isso pode ser descrito, né, por um fluxograma também, certo? Bom, tá bom. Essas atividades são feitas principalmente
para que você possa assimilar melhor os conteúdos, né? Além de garantir suas pontuações, certo? Se eu falar uma coisa só uma vez, você vai esquecer. Então, eu tenho que falar uma, duas, três vezes e, às vezes, até passar atividades. Alguma dúvida mais, senhores, sobre o organograma ou sobre o fluxograma? Não, senhor. Então, vamos prosseguir. Para mim, só tá faltando, professor, só o fluxograma aqui, cara. Eu tô na casa dos outros aqui, é meio complicado. Pronto, se alguém não estiver fazendo, pode me enviar depois, né? Pode ser, né? Você entendeu o que eu lhe disse aí, né, professor? Ok. Jorge Augusto. Dentro do nosso estudo, nós vamos abordar os níveis administrativos, que podem ser divididos em três: estratégico, tático e operacional. Antes de falar dos níveis administrativos, antes de aprofundar esse conteúdo, eu preciso verificar se você já sabe o que é uma estratégia. Estratégica é um plano, né? Pode dizer que é um plano, é uma forma que você já bolou para executar alguma coisa. Já está tudo enquadrado no seu devido lugar para sair de uma forma que não haja erro e não haja riscos, né? Eu creio que é isso. Muito bem, Nilson. A estratégia está muito ligada, né, com a parte do planejamento, tomar decisões, pensar na melhor forma, no melhor caminho a seguir, certo? Quando eu tenho objetivos, eu persigo objetivos ou metas, eu posso estabelecer uma estratégia que seja uma estratégia vencedora, ou eu posso ter uma péssima estratégia. Professor, Jorge. Simplificando a questão da estratégia, eu creio que seja também como se fosse assim um plano B do que a pessoa está planejando fazer, né? Caso a primeira estratégia não deu certo, vou ter um plano B para concluir isso, né? O plano B é o chamado plano de contingência, Jorge Augusto. A estratégia, ela é, na verdade, a forma que eu decidi seguir, né, para poder atingir os meus objetivos. Aí eu vou fazer aqui uma pergunta que eu já fiz antes. É um brainstorm, pessoal. O que é mais importante, a estratégia ou o objetivo? Professor, eu acho que o objetivo é o mais sensato, porque se a estratégia falhar, você tem que bolar outro para você conseguir o seu objetivo. Eu creio que o objetivo é o mais importante. Gostei, Nilson. Muito bem. O objetivo é a coisa mais importante. Cumprir a missão, atingir a meta, alcançar o objetivo, perseguir o propósito é o mais importante. Entretanto, a estratégia escolhida vai fazer com que você alcance o seu objetivo rapidamente, ou vai fazer com que você demore, ou vai fazer com que você falhe, ou vai fazer com que você seja vencedor. Estratégia é o seguinte, fazendo aqui uma comparação. O seu objetivo é ir da... Eu estou em Fortaleza, vamos imaginar. Ou então estou em Camusim. Meu objetivo é ir de Fortaleza até Sobral. Eu tenho esse objetivo, eu quero chegar em Sobral. Quero falar aí com o Jorge Augusto, com o Tiago. A minha estratégia, ela vai definir se o meu objetivo vai ser alcançado, ou se ele vai ser alcançado rapidamente, ou se ele vai demorar. Então, a minha estratégia é ir de carro
até Sobral. De Fortaleza até Sobral, né? De carro, de automóvel. Pode dar certo, mas pode dar errado. Eu posso mudar a estratégia e eu posso decidir ir de ônibus para Sobral. É uma outra estratégia. O meu objetivo é sempre o mesmo, ir até Sobral. Quero chegar em Sobral, preciso chegar em Sobral. Mas a minha estratégia pode mudar. Primeira estratégia, ir de carro. Segunda estratégia, ir de ônibus. Terceira estratégia, ir a pé. Tem gente que vai, né? A terceira é a melhor, professor. A terceira é melhor? Quem sabe, com essas barreiras todas, né, que tem. Quarta estratégia, ir a cavalo. Quinta estratégia, ir de helicóptero. Diga, Alessandro. De bike também. Posso ir de bicicleta, de bike. É uma sexta estratégia. Estratégia do Adesanya. Entende? Então, a estratégia é o caminho que eu escolho para atingir meu objetivo. A estratégia não é a coisa mais importante, porque a coisa mais importante é o objetivo, mas a estratégia é determinante para o alcance do objetivo. Tem gente que tem uma péssima estratégia na vida. E tem gente que tem uma excelente estratégia. Certo? Então, estratégia vai, de certa forma, e tem a ver com planejamento, como o Nilson falou, ela vai determinar o tempo, a qualidade, a maneira como eu atinjo o meu objetivo, até se eu atinjo ou não. Certo? Muita gente tem um objetivo muito nobre, muito bom, mas tem uma péssima estratégia. E muita gente até tem uma boa estratégia, mas não tem objetivo nenhum. Deu ruim. Certo? Então, é importante a gente ter esses conceitos em mente para poder explorar melhor o nosso aprendizado. Certo? Bom, e o que é tática? Porque tem a estratégia e tem a tática. Tática, eu creio que seja o seu jogo de cintura, né? Sua forma de fazer com que a sua estratégia dê certo. Acho que seja isso. Porque a estratégia é como se fosse um plano. A tática você vai colocar em prática. Acho que seja isso. É isso mesmo, Nilson. A tática ela está a meio caminho entre o plano e a execução desse plano. Não é? Por exemplo, eu vou até Sobral, eu quero ir de automóvel, mas o automóvel que eu escolhi foi uma Ferrari. Será que isso é uma boa tática? Certeza. Excelente. Será que seria uma tática melhor um outro veículo? Um carro popular? Eu acho que seria se melhor você, um carro popular. se você for de helicóptero, é mais rápido. De avião, aí supera. Pronto, eu quero ir de avião, certo? E a minha estratégia é ir de avião. Só que eu escolhi um avião comercial de grande porte. Tem pista de pouso lá em Sobral? Tem não, deu ruim. Então não é uma boa tática, não é? O helicóptero realmente é uma tática melhor, né? Porque o helicóptero ele pousa na vertical. Então é mais fácil encontrar um heliponto do que uma pista de pouso em um avião, né? Então, a tática se preocupa com aspectos práticos de operacionalizar a estratégia, né? E a operação é, de fato, executar o que eu defini, certo? De repente, eu escolhi ir de Ferrari até Sobral, é a minha tática, na minha estratégia foi ir de carro, a tática é escolher o veículo, que é uma Ferrari, e a operação é, de fato, você pilotar essa Ferrari para poder chegar até lá. E você se deu conta que não sabe pilotar uma Ferrari, que a Ferrari não é um carro comum. Né? Então, às vezes, o operador falha. A estratégia é boa, a tática é boa, mas a operação não é. Você decidiu
e de aeronave, uma estratégia. A aeronave escolhida foi um helicóptero, né? Uma boa tática, mas você não sabe pilotar o helicóptero, nem tem piloto. A operação falhou. Então, às vezes, você tem erros operacionais. Às vezes, você pode ter erros estratégicos, erros táticos ou erros operacionais nas empresas, certo? É importante estar atento para esses 3 níveis. Estratégico tem mais a ver com a tomada de decisão, o caminho escolhido para atingir os objetivos. A tática tem mais a ver com a escolha do mecanismo para estabelecer a estratégia, né? E a operação é fazer a coisa propriamente dita, certo? Tem gente que é muito operacional, né? Tem gente que diz assim, eu gosto de fazer, eu gosto de realizar. Tem gente que é muito tático. Geralmente os gerentes, os coordenadores, eles são pessoas muito táticas, né? E tem gente que é muito estratégica, tem bons planos, gosta muito de pensar. É difícil você reunir essas 3 características numa pessoa só. Tem pessoas que têm as 3, né? Mas a maioria é boa ou na estratégia, é boa na tática, é boa na operação, certo? Então, é importante, quando você estiver falando de gestão, você conseguir conceber a ideia desses 3 pontos, porque tem gente que é muito boa de operação, de realizar coisas, né? De pôr a mão na massa, de fazer, isso é muito importante. Só que isso sozinho não vale nada. Por que não vale nada? Porque, por exemplo, digamos que eu saiba pilotar uma Ferrari, digamos que eu saiba pilotar um helicóptero. Do que é que isso adianta se eu não sei para onde ir, se eu não decidir para onde ir, se eu não tenho propósito nenhum, certo? Então, a operação é importante desde que eu tenha uma estratégia ou uma tática já pré-estabelecida. E, às vezes, eu tenho uma boa tática, mas eu não tenho uma boa estratégia e nem uma boa operação. E, às vezes, eu tenho uma boa estratégia, mas não tenho nem tática, nem operação. Então, tenha em mente sempre esses 3 elementos para que você encontre a perfeição na execução das atividades empresariais. Isso vale para qualquer contexto empresarial, institucional, organizacional, certo? Não é apenas uma coisa teórica, é uma coisa que você aplica na sua vida prática, que você pode aplicar na sua vida profissional. Muito bem. Então, nós, até aqui, verificamos vários conceitos e vamos agora adentrar aos níveis administrativos que focam justamente no nível estratégico, tático e operacional. O nível estratégico ele tem muito a ver com a direção das empresas, geralmente os diretores, o diretor-presidente, até o gerente geral, tem muito a ver com o nível estratégico. O nível estratégico ele envolve a organização, a empresa como um todo. Ele traça diretrizes com a missão, os valores, a visão da empresa. Ele dá um diagnóstico dos fatores ambientais, externos, ou seja, de fora, e internos, dentro da empresa. Ele tem um foco no longo prazo. Ele tem objetivos globais, ou seja, gerais. As decisões estratégicas normalmente afetam a empresa toda. E ele tem uma orientação ampla e abrangente. Ele serve para todos os setores, todos os departamentos da empresa. E, normalmente, quem elabora as decisões estratégicas ou o nível estratégico, como eu disse, são diretores, diretor-geral, diretor-presidente, até mesmo o gerente-geral pode participar. Por outro lado, eu tenho o nível tático. O nível tático tem muito a ver com a gerência, tem muito a ver com as coordenações. E o nível tático ele tem planos mais detalhados por departamento ou por unidades. Ele é mais específico, porque ele é mais especializado. Então, o profissional de nível tático, ele não é obrigado a entender de tudo, mas ele é obrigado a entender bem do segmento onde ele atua. Ele é um especialista, ele entende muito bem de finanças, ele entende muito bem de produção, ele entende muito bem de recursos humanos, ele entende muito bem de marketing, ele entende muito bem de contabilidade, ele entende muito bem da parte comercial,
ele entende muito bem de um segmento, né? Normalmente gerentes, normalmente coordenadores, normalmente profissionais líderes de departamentos ou setores trabalham com a questão do nível tático. E o foco do nível tático geralmente é no médio prazo, certo? Objetivos com enfoques por departamentos, por setores ou por unidades específicas das empresas. Muito bem. Falando do nível estratégico e do nível tático, nós temos o nível operacional. Como o próprio nome diz, o nível operacional tem a ver com operação, pôr a mão na massa, executar, fazer acontecer. E o nível operacional tem muito a ver com a supervisão. Os supervisores estão diretamente atrelados, diretamente responsáveis pela questão operacional. Supervisores, líderes de operações, pessoas que estão muito próximas dos operários, dos executores, dos funcionários de chão de fábrica, estão conectados com o nível operacional. Isso nós vamos verificar em vários tipos de empresas. Falando, por exemplo, de empresas industriais, os funcionários do chão de fábrica, os operários, estão no nível operacional e são normalmente liderados por um supervisor. E é o supervisor que toma decisões operacionais, detalha as tarefas e atividades isoladamente, tem objetivos específicos de execução, tem um foco no curto prazo. O curto prazo aqui pode ser entendido por uma tarefa que pode levar algumas horas, que pode levar um dia, né? Operacional, ele é realmente curto prazo, certo? Minutos, dias, horas ou até segundos fazem referência à parte operacional. Algumas tarefas podem até demorar um pouco mais, né? Eu posso falar em questão de dias e semanas, mas não tão mais do que isso, né? Porque eu trabalho com a parte da execução, pôr a mão na massa, fazer acontecer. Isso é típico de operacional. Estratégico é geral, é global. Tático é específico, mas é específico por departamento. Operacional é de curto prazo, focado naquela tarefa, naquela atividade, naquele desenvolvimento, certo? Mas os 3 níveis são muito importantes. E dependendo da empresa, do segmento ou do tipo de instituição, alguns profissionais podem estar mais dedicados a um nível ou a outro, não é? As empresas industriais, geralmente os operários, né, estão lá no nível operacional, os gerentes estão no nível tático, o estratégico tem os diretores, mas se você for falar de futebol, por exemplo, não é? Os clubes de futebol, os jogadores estão no nível operacional. Por quê? Porque eles executam, não é? Porque eles põem a mão ou os pés na massa, por assim dizer, né? O nível tático está com os técnicos, né? Está com os profissionais que são intermediários, e o estratégico está com os dirigentes dos clubes, certo? Se você for para a área médica, por exemplo, os cirurgiões estão no nível operacional, e às vezes a gente quer atrelar o nível operacional como se fosse um nível mais baixo, como se fosse um nível menos valorizado. Nem sempre. Os jogadores de futebol podem ganhar mais do que técnicos, não é? E eles estão no nível operacional. Cirurgiões muito bem conceituados podem ganhar mais até do que o diretor do hospital. E eles são de nível operacional, não é? De nível tático. Eu posso ter ali um profissional que lidera uma determinada equipe médica. De nível estratégico, eu posso ter ali, no caso do hospital, o diretor do hospital, certo? Então, isso vai depender muito do tipo de organização, do tipo de instituição, não é? Então, cada instituição, ela posiciona, por assim dizer, o seu profissional, certo? Os professores, por exemplo, normalmente estão no nível operacional porque são eles que ministram as aulas. Os coordenadores normalmente estão no nível tático, porque são eles que escalam os professores, não é? E os diretores de escola geralmente estão no nível estratégico, porque são eles que decidem quais são os cursos que vão existir, são eles que, de certa forma, direcionam as políticas da escola, certo?
Então, todas as empresas, todas as organizações e todas as instituições podem possuir esses 3 níveis. Ok? Até aqui, meus amigos, alguma dúvida? Alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento? Não, senhor. Muito bem, então vamos prosseguir. Fico feliz, temos 19 participantes agora nesse momento, certo? Eu queria até fazer uma solicitação, geralmente eu faço isso no final da aula, mas eu queria fazer logo agora, porque às vezes alguns colegas saem. Então, eu queria pedir que os senhores ligassem as câmeras, porque nós vamos tirar uma foto para registro, para registrar aqui a presença de vocês, certo? Claro que eu tenho vários mecanismos para isso, mas a foto também faz parte do nosso relatório. Aqueles que puderem, liguem as suas câmeras e eu vou já tirar aqui um print, fazer um print, que vai ser a foto da aula. Quando for para ligar as câmeras aí, você avisa. Daqui a 10 segundos eu vou tirar essa foto. Liguem as câmeras. Daqui a 5 segundos eu vou tirar essa foto. Liguem as câmeras e, de preferência, sorriam. Atenção. Foi? Muito bem. Tirei aqui a foto, vou até registrar. De tempos em tempos vou tirar outras, né, para poder a gente marcar a presença de vocês, certo? Mas tranquilo. Bom, senhores, então, mantenho sempre em mente nível estratégico, nível tático e nível operacional. Compartilhando a tela com vocês novamente. O nível estratégico, como eu disse, ele tem um longo prazo, ou serve para o longo prazo. Mas, professor, isso é muito subjetivo. O que é longo prazo? E aí? O que é longo prazo? Ou quanto tempo é longo prazo? A questão empresarial, a questão da gestão aplicada. Alguém me diz? Longo prazo é uma coisa que vai durar, não para sempre, mas que possa ser passado de geração para geração. Que vai durar um tempo maior do que, não é, a maior parte das atividades. O Nilson falou de geração para geração, pode até acontecer assim, certo? Mas, normalmente, as decisões estratégicas elas têm uma duração que pode variar entre 1 e 5 anos. Né? Geralmente, as instituições são assim. Depende da natureza de cada uma. A média é que uma decisão de longo prazo empresarial ela sirva para 2 anos, certo? Isso é a média. Mas tem empresas que tomam decisões estratégicas todo ano, né? Tem empresas que fazem isso até num tempo mais curto, porque nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças, esse momento de pandemia, por exemplo, de Covid-19, de coronavírus, ele traz a necessidade da gente alterar as estratégias, né? E que esse pensamento de longo prazo ele fique um pouco mais curto, né? Ainda assim a longo prazo. Durante a pandemia, você tomar uma decisão que dura 6 meses, isso aí pode ser considerado longo prazo, mas é uma exceção, porque as decisões de longo prazo, normalmente, elas têm um horizonte temporal de pelo menos 1 ano, podem se estender mais e, na média, 2 anos. Diga, Adriano, você quer falar? É como se fosse um kit de uma moto, né? A gente vai estudando qual é a que dura mais tempo. Tem uma que dura 6 meses, uma dura 8, uma dura 1 ano, 1 ano
4 meses. Pronto, você tomou uma decisão estratégica para aquele período de tempo que você sabe que é um tempo determinado, não é? E você procura fazer a melhor relação de custo-benefícios durante aquele tempo, né? Claro que o melhor seria o kit mais barato para durar o máximo de tempo, né? Com a maior qualidade possível, certo? Então, sim, isso pode ser comparado de certa forma. E as empresas, dependendo da sua natureza, esse tempo pode ser diferente. Os governos, por exemplo, não é? O governo federal, se você observar, e o Congresso Nacional, eles fazem orçamentos e têm planejamentos que podem durar até 4 anos. O governo federal, numa situação de normalidade, por exemplo, ele faz o chamado plano plurianual, que tem a duração de 4 anos. Então, o governo ele toma decisões no primeiro ano, normalmente, que vão servir para os próximos 4 anos, certo? E no caso do Brasil, esses anos são assim, 3 anos dentro do seu governo e 1 ano no governo do outro, para o próximo mandato, certo? Mas, assim, existem empresas, como as empresas de aviação, como as empresas da indústria naval, que a aquisição de aviões, de frotas de aviões ou de embarcações de grande porte, como navios, elas têm uma duração muito mais longa, né? Então, às vezes, você vai decidir adquirir uma nova frota que você só vai renovar essa frota daqui a 10 anos. Então, é melhor você escolher hoje as melhores aeronaves, que você sabe que não vão depreciar tanto, nesse horizonte de tempo de 10 anos, porque você, durante esses 10 anos, talvez não tenha condições de fazer novas aquisições, porque as aquisições de aeronaves, além de demoradas, são caras e você deve manter essas tecnologias operando durante um longo período de tempo, certo? Às vezes eu tenho imposições legais, mas às vezes são imposições tecnológicas ou imposições mesmo da competição do mercado entre as empresas. Mas normalmente você não fica comprando avião todo dia para poder trocar só porque saiu um modelo novo com um design mais bonito. Isso não acontece dessa forma na indústria aérea, não é? Ou nas empresas do setor aéreo, certo? Um outro exemplo também são as empresas navais, né? As empresas que lidam com embarcações ou com navios, principalmente de médio e grande porte, que fazem um planejamento estratégico muito mais amplo do que 1 ano, do que 5 anos. Às vezes, os planejamentos dessas empresas alcançam 15, 20 anos, que é mais ou menos o período de tempo em que eu penso em fazer novas aquisições, trocas ou substituições. Claro que as manutenções devem ocorrer diuturnamente, mas as aquisições, elas normalmente demoram, não é? E existem países e até governos do mundo que têm planos muito longos. A China, por exemplo, é muito criticada, mas, na verdade, a China é muito organizada. A China faz planejamentos para daqui a 20 ou 30 anos. Então, daqui a 30 anos, os chineses, eles sabem mais ou menos, entre aspas, porque tem contingências, mas eles sabem mais ou menos onde eles querem chegar, o que eles querem fazer, o que eles podem fazer, certo? De vez em quando, a gente vê planos estratégicos mais ousados, como aconteceu agora na Conferência do Clima, não é? Onde as nações do mundo, as principais nações do mundo se reuniram para definir as metas da contenção do aquecimento global, né? Então, os países que mais poluem o planeta Terra são Estados Unidos, China, Índia, mas o Brasil ele também tem suas responsabilidades, porque o Brasil é um país continental, porque tem a maior floresta tropical do planeta. O que acontecer no Brasil influencia o planeta, né? Por exemplo, as queimadas na Amazônia, a destruição do Pantanal, a destruição da Mata Atlântica, isso influencia o clima do planeta, isso influencia os biomas, isso influencia a atmosfera, né? Então, o Brasil é também um dos países que precisam tomar decisões estratégicas. E foram anunciadas até algumas decisões, aí não sabemos se serão cumpridas, mas o Brasil tem algumas metas, né, de equilibrar as emissões de carbono ou de gases do efeito estufa até 2030, né? E de, obviamente, frear os efeitos
da questão ambiental até 2050, né, de frear o desmatamento da Amazônia. Então, o Brasil assumiu esses compromissos. O que é que nós precisamos fazer a partir de agora é monitorar, acompanhar, porque é muito fácil fazer uma promessa para depois não cumprir, principalmente quando se trata de governos, porque os governos mudam. Não é? É diferente de falar de determinados países onde os governantes eles seguem a política um do outro ou aquele governante fica mais tempo no poder. Mas, no caso brasileiro, os governantes ficam 4 anos, às vezes 8, se forem reeleitos, mas depois disso joga a batata quente para o outro. Então, se eu tenho uma meta ambiental até 2030 ou até 2050, eu preciso ter a responsabilidade de ter uma equipe que acompanhe tudo isso e que isso independa da questão partidária, independa da questão ideológica, independa da questão de quem está de fato no poder, mas que seja uma agenda nacional, uma agenda de Brasil para todo e qualquer governante, todo e qualquer cidadão acompanhar, cobrar e executar de verdade. Isso é um pensamento estratégico de verdade, certo? Bom, eu vou encerrar essa reunião. Daqui a 5 minutinhos nós voltamos para dar continuidade. Até daqui a 5 minutos.